Olá, pessoal, bom dia. Então, gente, nas últimas aulas a gente comentou sobre o primeiro e o segundo capítulo daquele material que eu dividi com vocês. Então, nessa aula a gente vai fazer, na verdade, uma junção um pouco do segundo e do terceiro capítulo daquele material, né? O segundo falava da dialética, então a gente vai entender mais assim o que seria essa dialética. Eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor depois dessa aula. E sobre o terceiro capítulo, que é intitulado justamente Materialismo Histórico. Então, a gente vai falar sobre materialismo histórico e dialética, tá certo? E aí, também vamos falar sobre pontos relevantes da sociologia nessa aula. E prestem atenção que eu acho esses assuntos que vão ser debatidos nessa aula, bem interessantes, principalmente para a questão de construção de redações, dependendo da temática da redação de vocês. São temas bem importantes a serem colocados dentro ali do corpo da redação de vocês. Então, é bem interessante vocês, pelo menos, pegarem esse primeiro start sobre esses assuntos. E aí, claro, fazerem as pesquisas de vocês, olharem vídeos, lerem algumas coisas que deem um maior embasamento. Mas o objetivo dessa aula é dar um primeiro start nessas temáticas, que vocês compreendam melhor. Vamos lá. Materialismo histórico e dialético. Bem, primeiro vamos começar aqui com uma frase de Karl Marx, que fala: os homens fazem a própria história, mas não fazem como querem e sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Então, na verdade, a gente tem que considerar aqui a questão da classe social. Então, quando Marx fala nas classes sociais, existem duas grandes classes sociais, que é a classe da burguesia. Quem é essa burguesia? São os detentores, certo? Dos meios de produção, são os detentores dos meios, das mídias de comunicação. E o proletariado. Quem é esse proletariado? Proletariado é todo aquele que vende sua força de trabalho. Por exemplo, eu vendo a minha força de trabalho para o Estado, no caso, mas eu vendo a minha força de trabalho. Então, eu sou da classe proletariada, como exemplo para vocês, tá? Então, vamos lá. Gente, presta atenção nessa pirâmide. Veja só, aqui dessa pirâmide a gente vai tirar vários conceitos. Conceito de classe dominante, superestrutura e burguesia, certo? Quem é essa classe dominante? É a burguesia, certo? Que é a detentora dos meios de comunicação, a detentora dos meios de produção, como a gente já falou, ok? Só que essa classe dominante, na verdade, ela é sustentada por uma base. Quem é essa base? Essa base é o proletariado, ou o que a gente chama de estrutura, ou classe dominada, certo? Então, é interessante vocês ficarem com esses termos na mente. Quando a gente fala de classe dominante, burguesia, superestrutura, a gente está falando da mesma classe, né? Da classe dominante, certo? Da detentora. Então, quem seria a superestrutura? São os detentores dos meios de produção. A classe dominante, é a burguesia, certo? Burguesia é a superestrutura. E essa superestrutura, ela é sustentada pela classe dominada, pelo proletariado, certo? Que, na verdade, é a estrutura, que segura a superestrutura. Mas, então, vocês estão vendo aí nessa seta que a burguesia, a classe dominante, ela que fornece a ideologia para a classe dominada, ok? A gente vai entender isso um pouco melhor mais pra frente. Mas vamos lá, segurem aí na mente de vocês essa imagem. Então, superestrutura, classe dominante e burguesia
são termos afins, falam a mesma coisa, certo? Proletariado, estrutura e classe dominante também. E a burguesia, ela fornece a ideologia para a classe no proletariado, certo? A classe dominante fornece ideologia para a classe dominada. Mas vamos, então, entendendo essa primeira parte, vamos entender o que seria, de verdade, esse materialismo. Esse materialismo, ele está ligado à realidade material das pessoas. Está ligado à história das pessoas, certo? A história está ligada à realidade material das pessoas. Por exemplo, o que é que está querendo dizer isso? Veja só. Se eu sou o filho de um gari, o filho de qualquer outro proletário que vende sua força de trabalho, as minhas condições sociais, as minhas condições de ascensão social, inclusive, elas são, vocês vão julgar, né, o que eu estou falando, elas são totalmente diferentes de alguém que é filho, que nasce, né, em um berço que é da burguesia, um berço já ali na classe dominante. Então, o histórico dessas pessoas vai ser diferente e vai depender da classe social a que elas pertencem. E isso, aí a gente volta à questão da dialética. Na verdade, gente, dialética, ela trata de contradição que existe na sociedade, certo? Dialética trata de contradição. Então, vamos falar aqui, as contradições que existem, vamos falar aqui de maneira bem superficial, mas para a gente começar a entender. Dialética fala das contradições que existem na sociedade, ou seja, burguesia, proletariado, classe dominante e a classe dominada, superestrutura e estrutura. A gente está falando aqui, certo, da contradição que tem entre os detentores do meio de produção e do proletariado, certo? Que é, na verdade, aquele que, de fato, está ali produzindo, mas ele não usufrui do que ele produz. A gente vai ver isso. Então, pessoal, dialética trata de tese, antitese e síntese. A tese é uma afirmação, uma ideia. Antitese é a ideia contrária. E a síntese é o resultado do contraditório entre tese e antitese, certo? Então, isso aqui que a gente está mostrando é o que explica, né, a dialética, que seria essas contradições que existem na sociedade, certo? Ok, mas vamos lá. E, professora, ideologia. Vamos falar de ideologia, então. Gente, o proletariado recebe, a gente já falou isso, o proletariado recebe a ideologia da classe dominante. Então, vamos abrir aspas aqui, tá? Karl Marx dizia o seguinte: seria necessário para transformar a realidade da classe proletária, né? Seria necessário que a classe proletária tivesse consciência de classe. Vocês já devem ter escutado muito esse termo, consciência de classe, principalmente nas mídias sociais, no jornal, principalmente com os últimos acontecimentos que vêm acontecendo em nossa sociedade, em nosso país. Às vezes se fala muito de consciência de classe, mas a gente na verdade, às vezes não compreendemos bem o que seria essa consciência de classe. Então, vamos tentar entender melhor nessa aula. Gente, o proletariado, ele é alienado pela classe burguesa. Por isso que se fala, o proletariado recebe a ideologia da classe dominante, da classe burguesa. Então, quando a classe burguesa, ela entrega, ela passa essa ideologia para a classe dominada, ela, na verdade, aliena a classe do proletário, certo? Do proletariado, desculpa, vamos lá. Então, se esse proletariado ele é alienado pela classe burguesa,
em nossa alienação, não desenvolvemos a consciência de pensar a classe trabalhadora, que a classe trabalhadora é explorada. A gente não pensa, a gente, primeiro, não se reconhece, não tem consciência que faz parte dessa classe trabalhadora. Uma vez que a gente não tem essa consciência, a gente não desenvolve o pensamento, não começa a filosofar e a pensar nessa questão de ser uma classe explorada, ok? Então, a mudança para Marx só ocorrerá quando a classe dos trabalhadores, proletariado, estrutura ou classe dominada, que é a mesma coisa, não é isso? Criar consciência de classe a que pertence e que esta está sendo explorada pela classe burguesa, superestrutura ou classe dominante, que quer dizer a mesma coisa. Então, na verdade, gente, o que a gente está acabando de ver aqui é uma análise da sociedade e sua história, certo? E como eu falei para vocês, isso é importante compreender essas coisas, é importante ler e saber falar sobre elas, é importante, por exemplo, na hora de escrever uma redação, certo? Falar sobre alguns problemas sociais, então é importante entrar nesses temas, certo? Talvez não todos, mas é importante tocar, citar e saber falar sobre eles. Então, tudo isso que a gente comentou aqui, isto é o materialismo histórico e dialético. Agora, gente, a gente vai falar sobre desnaturalização. Eu também já falei algumas vezes para vocês sobre sobre a desnaturalização. Então, a desnaturalização, na verdade, é um pensamento sociológico sobre o mundo. Ela tira o foco do processo natural, certo? Por quê? O senso comum fala muito em processo natural, em entender as coisas como coisas naturais, certo? Nós temos o exemplo do ser humano, certo? Então, a questão de morar, viver, trabalhar, morrer, serem questões tidas como naturais, tá certo? Então, são questões normais, questões do senso comum. Só que a sociologia aí entra na desconstrução de conceitos construídos socialmente. Ou seja, desnaturalização, na verdade, é saber que nada é natural, certo? É ter consciência de que nada é natural, tudo é construção social. E aí entra a sociologia para desconstruir, certo? E começar a olhar um olhar científico para os fenômenos, né, sociais, para os acontecimentos, para os fatos. Ok, mas, professor, então, o que seria o estranhamento social? Vamos lá. Gente, se a gente for olhar o que é um estranhamento, vamos ver lá, a gente pode falar aqui em alguns sinônimos. Seria estranhar, vem de estranhar, de admirar-se, de espantar-se, vislumbrar-se com algo novo, tá? Em outras palavras, né, do ponto de vista sociológico, então a gente falaria aí nesse estranhamento social como uma forma superior de duvidar. Então, estranhar seria uma forma superior de duvidar. Então, vamos aqui falar nos fenômenos e fatos sociais. Então, esses fenômenos e esses fatos sociais, eles parecem dispensar explicação, certo? Do ponto de vista comum, do senso comum, eles parecem ser normais, eles dispensam explicação. Mas, para além da explicação do cotidiano, é preciso pensar diferente. É preciso estranhar tais fenômenos. Ou seja, é preciso levar em consideração a perspectiva do estranhamento.
Exemplo, inundações. As inundações, elas podem ser explicadas por ciências como a geografia, geologia, hidrografia, hidrologia, climatologia, mas elas também podem e devem ser explicadas pelas ciências políticas. Ou seja, deve ser considerada a ação humana, as ciências sociais, a sociologia, então, pode também estranhar e estudar o fenômeno das inundações, certo? Então, nós temos a necessidade de ir além das explicações do cotidiano, certo? Um pensamento, um senso comum. A gente tem que ir além desse pensamento do senso comum para construir um pensamento científico, que é isso que busca a sociologia, é isso que busca as ciências sociais. Fazer um estranhamento desses fenômenos e ir além, certo, das explicações do cotidiano, além de um pensamento, de um senso comum e procurar aí exercer um pensamento científico acerca desses fenômenos. Vamos dar outro exemplo. Violência. Então, quais são as perguntas que a gente poderia fazer no estranhamento, né, dessa violência? Será que foi sempre assim? É algo novo? Há violência em todas as sociedades? Como e quais violências existiam na antiguidade? Quais as razões e tipos de violência? Quais as formas de violência? Aqui eu já coloquei alguma resposta, né? Formas de violência. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência institucional e aí também tem inúmeros tipos de violência, certo? Ok, gente. Então, agora a gente já começou a entender melhor o que seria esse estranhamento, ok? Então, vamos tratar agora, voltar um pouco à questão de burguesia e proletariado e falar sobre ideologia e alienação, ok? Bem, burguesia e ideologia e alienação. Então, a gente volta a falar sobre burguesia e proletariado, lembrando aí de um conceito que a gente já falou, que é o conceito da mais-valia, certo? Por quê? Porque esse proletariado, esse proletariado que é a classe dominada, ela é quem produz as riquezas e tudo que ela produz, na verdade, aí tem a questão da chamada mais-valia, certo? Que ela produz, só que ela nunca recebe ou nunca desfruta do que ela produziu, não é isso? E essa mais-valia, esse resultado do que foi produzido vai para quem? Para a classe burguesa, para a classe dominante. Ou seja, a estrutura, que é o proletariado, produz a riqueza e quem se beneficia dessa mais-valia, dessa riqueza, é a superestrutura, é a classe dominante, é a burguesia. Então, vamos entender agora o que é alienação. Na verdade, gente, alienação é separação. Então, tem 3 dimensões para a gente falar de alienação. A primeira é que fala o seguinte: o trabalhador, ele vende o seu trabalho, né? Ele não é dono do que ele produziu. Ou seja, por conta disso, o trabalhador, ele passa a não se identificar mais com o seu trabalho. Por quê? Porque isso está estritamente ligado com a segunda dimensão, que é o trabalhador, ele trabalha, ele executa seu trabalho apenas para a obtenção da sobrevivência. Então, ele não se realiza nesse trabalho, certo? Ele não se realiza nesse trabalho. Ele trabalha apenas para quê? Para no final do mês receber o seu ordenado, receber o seu salário, certo? Então, a terceira dimensão é o seguinte, é a gente ter consciência que nessa alienação o trabalho é cada vez mais fragmentado. A gente vai dar exemplo aqui para a gente poder
visualizar isso melhor. Mas vejam só, imaginem uma pessoa que trabalha na montagem, certo? De carros. Primeiro, ela não usufrui do produto, certo? Que ela está ajudando a produzir. Na verdade, ela nem sabe, né? Ela não domina todo o processo. Ela não usufrui do que ela produz, ela não usa aquilo ali. Ela é uma coisa distante dela, certo? Por isso que a separação, a alienação do trabalho, a separação, não há identificação com o trabalho. Porque, por exemplo, uma pessoa que está numa linha de montagem, no final da linha de montagem, o que vai ser produzido, por exemplo, é uma motocicleta. Mas essa pessoa na linha de montagem, ela só faz apertar um parafuso. Só apertar um parafuso. E ela não tem domínio do que está sendo produzido. Muitas vezes ela nunca vai usufruir daquilo que ela produz. Então, esse trabalho fragmentado, ele causa essa não realização, certo? O trabalhador não se realiza nesse trabalho. Ele não se identifica com esse trabalho. É aí que entra a alienação, a separação do trabalhador com o seu próprio trabalho, certo? Tem um filme de Charlie Chaplin, que é justamente ele participando dessa linha de montagem. Eu acho que eu vou colocar, vou pedir para vocês fazerem uma atividade justamente em relação a isso, que é uma loucura ele lá ali, praticamente uma máquina, né? Fazendo uma coisa que seria facilmente aí substituída por uma máquina. Isso é uma outra discussão em relação ao trabalho, não é verdade? Mas vamos lá. Pensando aí, então, vamos pensar em várias classes, tá? De trabalhadores. Vamos pensar em médicos, engenheiros, policiais, advogados, várias classes. Mesmo assim, independente, claro, gente, claro que tem as questões individuais de cada um, mas eu tô falando aqui num ponto de vista bem genérico. Todos, independente de quais profissões sejam praticadas, todos somos alienados. Mas, então, professora, se todos somos alienados de alguma forma, por que trabalhamos? Aí é que entra a questão da ideologia, que é passada da classe burguesa para a classe proletária, tá certo? Então, a ideologia, na verdade, é uma máscara, gente. Uma máscara que esconde a realidade. Ela esconde a realidade das coisas. Então, pensem o seguinte. Quando a gente compra, por exemplo, a roupa, a gente compra todo ano, né? Dependendo das condições, mas vamos lá. Todo ano a gente troca um monte de roupa ou quer um celular novo. A gente se preocupa com estilo, se preocupa se curte aquilo ali, se preocupa com luxo, se preocupa com diversão. Mas a gente não para pensar, por exemplo, que a gente está apenas, em última análise, assim, uma análise bem simples, mas a gente está produzindo lixo. Cada dia, cada ano, ou não só de ano para ano, né? Mas em pouco tempo que a gente compra já é velho, já é tido como velho, já é tido como uma coisa atrasada. A gente se livra daquilo ali e quer trabalhar mais, porque é isso que a ideologia nos diz. A gente mesmo insatisfeito com aquele trabalho, a gente vai, trabalha e executa aquele trabalho só para ter aquele salário no fim do mês. Para quê? Para comprar mais coisas, para gerar mais lixo. E é isso que a classe burguesa passa para a gente, nos diz para fazer. Certo? Então é um grande ciclo vicioso. Ok? É um grande ciclo vicioso. Gente, essas eram as discussões que eu quis fazer com vocês hoje.
E, desculpa, gente, vamos lá. E dei uma olhadinha na atividade, mas como atividade eu vou passar para vocês tanto assistirem, certo? Um trecho, um filme de Chaplin, que mostra essa linha de produção, e aí eu quero que vocês assistam. Você já deve ter assistido isso em História e outras disciplinas, mas eu quero que vocês façam na verdade, eu quero que vocês façam uma redação, certo? Ou uma questão discursiva, mas que vocês coloquem a ideia de vocês acerca do que foi debatido nessa aula, tá certo? É isso que eu quero que vocês façam essa semana, ok? E é como eu falei para vocês, eu espero que discutir sobre essas coisas, escrever, procurar informação e ler um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu tenho certeza que quem fizer isso vai ter uma facilidade maior para, por exemplo, no Enem, dependendo do tipo da temática da redação, que vocês tenham uma segurança bem maior em escrever, em tratar certos temas na redação de vocês, ok? Pessoal, tenham uma boa semana, bons estudos para vocês e até a semana que vem. Beijo!